Vamos com o quadro Giro Entrevista de hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. O nosso assunto a partir de agora é Associação Comercial e Empresarial, eleições para a escolha da nova diretoria desta importantíssima instituição para a nossa cidade, eleições que devem ocorrer em novembro. O jornal Giro de Notícias, a Rádio 104 FM, seguindo na sua postura democrática, uma rádio genuinamente santacruzense, comunitária, abrindo espaço para a livre circulação de ideias, assim como na eleição anterior, convidou, os representantes de todas as chapas envolvidas para estarem conosco, para falar principalmente aos associados, expondo suas ideias, suas plataformas. A partir de agora a gente vai conversar com o jornalista e empresário Renan Alves. Ele coordena uma dessas chapas que pretende disputar justamente o comando da ACE em novembro, a chapa Avança Santa Cruz. Renan, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho das nossas propostas e das nossas ideias para a Associação Comercial, uma entidade tão forte que precisa ser valorizada e precisa ser reconhecida aí pelos associados e por toda a cidade. Sem dúvida. Conosco também o repórter Dário Miguel. Boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você. Boa tarde em especial ao nosso convidado, jornalista também, Renan Alves, para você ligado no rádio na 104 e conosco também na internet através do portal Diário Cidadão. Na medida do possível, você que ouve e assiste ao programa pode mandar pergunta e a gente vai tentar trazer ao longo do bate-papo com o Renan. O WhatsApp é o caminho, 997726104. Se quiser comentar no chat também, curtir a live, compartilhar, vai fazer com que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Renan, hoje é você que está aqui batendo um papo com a gente da 104, mas representando um grupo importante de pessoas. Eu quero começar por aí. Quem é que faz parte desta chapa e o porquê desse grupo de pessoas ter se juntado? Quais são os principais objetivos do Avança Santa Cruz? Diego, Avança Santa Cruz é o nome da nossa chapa, que reúne 22 empresários que pretendem assumir a diretoria a partir de janeiro de 2023. A gente tem propostas muito coesas e propostas muito claras para fazer a economia, o turismo e a cultura de Santa Cruz em parceria com a Associação Comercial e com todas as outras entidades avançar. A gente precisa movimentar mais o comércio, a gente precisa mostrar que Santa Cruz tem potencial, porque a gente já mostrou que nós somos uma das maiores cidades em questão de PIB da região. Falta agora mostrar que é possível a gente ter cultura, turismo e economia tudo junto aqui. E quando a gente foi montar a chapa, a gente pensou em pessoas que representassem todos os setores dentro de um comércio possível e que todos os setores estivessem ligados, estivessem voz e vez. Então o que a gente fez? Chamamos empresários especialistas que têm muito conhecimento e que sabem do seu setor e convidamos eles para compor uma chapa. E o que é legal? Tem metade homem, metade mulher, tem segunda geração de empresas, tem empresários mais velhos que têm muita experiência, tem empresários novos que têm muita ideia inovadora. Então a gente fez um mesclado. Se possível, eu vou pedir para falar o nome de cada um deles aqui, porque foi muito bacana a ideia, a proposta, e todos eles estão muito empenhados. Agradeço todos eles pela força, pelo apoio e pelas ideias. Enfim, todo dia é troca de ideia, é troca de experiência, e cada um no seu setor, com a especialização e com o conhecimento, a gente vai fazer a diferença na cidade. No setor de contabilidade, a gente tem a Joira Lima. No setor de material de construção e de obras e reformas, o Paulinho Sanches, da Santa Terezinha Tintas, a Gisele Neves, da CVC Turismo Viagem, o Thiago Manfrim, filho do seu Mário Manfrim, representando a Special Dog Company, o Luiz Henrique Pegorer, da Bafari Brasil, também da Guacira Alimentos, a Carol de Doné, segunda geração da Santa Cruz Seguros, o Guilherme Botelho, filho do Lorival Botelho, do Supermercado São Sebastião, a Amanda Carvalho, da Carlos Brusman, moda masculina, a Silvia Sacoda, da Casa do Bebê, o Euclides Garcia, representando o pessoal do agro aí também, da Ceferte, cerealista, o João Rafael Nantes, filho do Dr. João Nantes, que foi um belíssimo presidente, que fez
muita coisa, estão representando o nome dele aí, trazendo todas as ideias da família. O Rafael Franciscon, da Queen Santa Cruz, trazendo aí o conceito das lanchonetes, choperias, enfim, dos estabelecimentos que funcionam à noite. O Bruno Vuolo, da BVX Tecnologia. A Camila da Paré, filha do seu Derli, Materiais para Construção, fantástica também, representando todo o pessoal do setor de construção civil. A Renata Carrer, filha do seu Carrer, do supermercado, também da New Bike Center atualmente. O Zé Almeida, da Casa do Celular. A Julinaide Adorno, da Código Kid, representando o pessoal do setor de educação, com a escola de robótica. Sim. A Eliana Mendonça, da Estoque Papelaria. O Fernando Andrade, da Majesty Cosméticos, toda a área de beleza, cosméticos. O Bruno Campidelli, do Posto Brasília, também da farmácia. E o Dr. Francisco Bibiano, da Francisco Sociedade de Advogados, representando aí todo o pessoal de direito. Sim. Também. Então tá uma chapa que você Sim. vê que a gente consegue mesclar todos os setores. Todo mundo tá representado. É um time grande, de pessoas realmente que contribuem com o setor de comércio e serviço de Santa Cruz do Rio Pardo, bem diversificado, como você colocou, são gerações diferentes, imagino que com ideias diferentes, Sim. o que agrega muito para uma chapa. Agora, nós vamos para a segunda disputa pela presidência da ACE nos últimos anos. Por um bom período não houve eleições. Sim. Há 3 anos, se eu não me engano, foi a última disputa. Sim, isso, e aí 2019. Você inclusive já participou, teve uma chapa, acabou sendo derrotado e agora tenta de novo com outros nomes, alguns que já participaram contigo também da outra eleição, eu imagino. Quando se coloca uma alternativa, uma chapa para disputar contra a situação, é porque eu imagino que vocês não concordem com algumas coisas ou entendam que algo precisa melhorar. O que é que a chapa Avança Santa Cruz entende como sendo prioridade em termos de investimento, logística, planejamento para o comércio de Santa Cruz, que atualmente a gestão não consegue realizar por algum motivo? Diego, em 2019 a gente disputou as eleições, só que foi uma campanha muito rápida. Sim. A gente não teve tempo de apresentar propostas, de conversar com todos os associados. Atualmente a associação tem 777 associados aptos a votarem. A gente não conseguiu conversar com todos eles. E aí a gente acabou perdendo por uma diferença aí de 13 votos, que foi muito perto, foi muito pouco, e aí por isso a gente teve o incentivo de estar à frente de novo de uma nova chapa com propostas e com ideias. O que nos chama a atenção é o seguinte: a gente tem passado por muita dificuldade na cidade, no setor de comércio, e a associação comercial que é feita por associados para os associados, muitas vezes deixa a desejar. E eu não vou longe não, Diego, eu vou aqui, por exemplo, no evento que aconteceu quinta e sexta passada. Foi um evento organizado pelo setor agro, um evento nacional com transmissão pelo canal Rural. Eles selecionam uma cidade por ano, então já foi Mato Grosso, Goiás, e Santa Cruz teve a honra de ser a primeira do estado de São Paulo a participar, a receber esse evento. Sim. Que foi grandioso. O lançamento do plantio da soja. Do plantio da soja, com organizadores daqui da cidade, muita empresa de fora, muita empresa daqui de Santa Cruz. E eu te pergunto, cadê a associação comercial no evento? Ela não estava. Eu conversei com os organizadores, eles falaram para mim que o convite foi feito 3 vezes e a associação se recusou a participar. Havia stand da prefeitura, havia stand do sindicato rural, mas a associação comercial parece que ela não enxerga o quanto o agro é importante para o comércio da cidade. E ela deixou de participar de um evento, ela deixou de mostrar sua força, e isso teve um descontentamento muito grande por parte dos organizadores, e foi uma tristeza ver toda a cidade empenhada em um evento que movimentou o turismo, movimentou o comércio, hotelaria, as lanchonetes estavam lotadas porque veio muita gente de fora e a associação comercial não estava no evento. É lamentável isso, Diego. Nessa carência, ou seja, a falta de pelo menos assim, iniciativa da associação comercial de participar de grandes eventos, é notório que o empresário marreiro sempre cobra isso na Festa do Peão, a maior festa da nossa região. Você, como presidente, pretende mudar tudo isso? Diego, Dário, o que foi feito, por exemplo, no plantio da soja é uma ideia do que pode ser feito em parceria com o rodeio. Ali foram feitos estandes para todas as empresas e cada uma expôs o seu negócio. Colocou produto, colocou brinde, colocou funcionário para explicar. Isso pode ser feito durante o dia. Você faz uma feira de exposição na Semana do Peão e à noite você faz a festa e faz o show e tudo mais. É possível fazer parceria. O que falta? Parceria e negociação.
Não. Infelizmente, a atual diretoria ela é muito cômoda e acaba deixando a desejar de participar de eventos como esses. A gente tem, por exemplo, outro caso preocupante, a pandemia. A gente não precisa ir longe, Dário. Se você pegar, por exemplo, a Associação Comercial de Ourinhos, ela conseguiu 6 meses de isenção de água para os associados, ela conseguiu a prorrogação do pagamento do IPTU daquele ano para o ano seguinte para os associados e ela conseguiu a isenção da taxa de licenciamento para os microempreendedores. Prefeitura de Ourinhos, em parceria com a Associação Comercial. E a nossa associação daqui? Infelizmente, ela não fez nada disso. Uma outra questão, todo mundo que assume o poder, ou seja, no caso a presidência da Associação Comercial aqui em Santa Cruz do Parque, tem um time na cabeça, principalmente de colaboradores. Nessa questão, qual é o pensamento do Renan? Você fala dos funcionários da entidade. Sim. Os funcionários da entidade, eles continuam porque é o que eu falo, Dário. Eles precisam... nós somos as ideias e as forças de vontade, certo? Eles estão na ponta final do negócio. É eles que são a mão de obra, que vão trabalhar no dia a dia, que vão mostrar pra gente se tá dando certo ou não e que vão entregar pra gente os resultados. E eles têm muita experiência. Todos os funcionários que estão lá, eles têm muita experiência e muita vivência. E o que a gente quer? A gente só quer mostrar pra eles que é possível fazer melhor de uma maneira diferente. Então, a gente vai apresentar as ideias, a gente vai apresentar os formatos e é eles que vão trabalhar. Então o time não se cogita isso, inclusive em 2019 foi algo muito chato que saiu o comentário de que a gente ia entrar para demitir os funcionários. Isso nunca existiu, Dário. A nossa ideia é entrar para mostrar que é possível fazer. Então, os funcionários, eles continuam e eu já conversei com a maioria deles. A nossa ideia é mostrar que é possível melhorar a nossa entidade. Na última eleição, você concorreu, a sua chapa acabou saindo derrotada. O que mudou de lá para cá e o que levou você novamente a concorrer? Bom, primeiramente, alguns nomes, né? A gente mudou alguns nomes da nossa diretoria. Por exemplo, o Thiago Manfrim não estava na chapa, a Carol de Doné também não estava na chapa. Então, a gente reformulou alguns nomes e a gente passou por 3 anos de muita dificuldade, Dário. A gente passou por pandemia, onde muito comerciante teve que fechar sua porta. A gente está voltando agora e a gente não está vendo incentivo da associação nesse ano de retorno do comércio. A gente acaba, se você contabilizar os eventos que a gente está passando, em nenhum deles a gente está vendo associação. E o Natal tá aí. Como é que tá os preparativos para o Natal? Então, isso nos motivou e nos dá força para mostrar que é possível fazer. Você tem convicção do caixa que você e sua equipe vai pegar caso vença as eleições? Dário, o caixa atualmente da Associação Comercial é de R$950 mil. Esse dinheiro vai ser feito pela atual diretoria, algo que que a nossa diretoria não seguiria esse rumo, mas enfim, eles estão na diretoria deles. Eles vão comprar um prédio, porque eles alegam que a associação precisa ter uma sede própria e a associação precisa ter um patrimônio, certo? A nossa chapa conversou com eles sobre isso para a gente entender se teria financiamento, se seria empréstimo. Por quê? Caso a gente assuma em janeiro, as responsabilidades são nossas, pagamento disso. Então a gente foi para entender como seria essa compra. Essa compra vai ser à vista. Praticamente eles vão zerar o caixa, tá? Com esse valor que tem, é o valor do prédio que eles estão negociando. Um prédio, inclusive, eu já busquei informações, eles não falaram isso na reunião. A gente queria que fosse uma reunião mais transparente, que eles falassem, olha, o prédio é tal, o preço é tal e a gente vai comprar tal data. Infelizmente eles não falaram isso, eles só pediram carta branca para comprar. A gente acabou dando porque eles falam que é um projeto deles, de 10 anos, enfim. Apesar de não concordarmos, a gente acabou dando carta branca para eles, porque eles estão ainda na diretoria deles. O prédio é um prédio perto da prefeitura e a gente não vê necessidade na compra de um prédio, porque a associação comercial é uma associação sem fins lucrativos. O dinheiro ele vem do associado e ele tem que voltar para o associado. Eu estou visitando todos os empresários, todas as lojas, já faz mais ou menos 4 meses. E eu vejo às vezes eles falarem, poxa, no Black Friday eu pedi uma bexiga preta, eles falaram que não tinha dinheiro. Então assim, é triste ver esse tipo de situação. Mas eles estão na diretoria deles, eles vão fazer a compra desse prédio. E aí você pode me perguntar, mas vocês ficam preocupados em assumir uma entidade com caixa zerado? Não, porque a gente vai mostrar, pelo contrário, isso nos dá força para mostrar que é possível fazer mesmo sem dinheiro. A gente está entrando lá para mostrar que é possível fazer com parcerias, com as empresas e é possível movimentar o comércio. Por quê, Dário? É muito triste eu ver antes, há alguns anos atrás, você via Ipauçuense vindo pra cá no Natal, você via Bernardinense, você via São Pedrense. Agora o que tá acontecendo? O pessoal sai de Santa Cruz pra ir pra Ipauçu ver a decoração. Não tenho nada contra Ipauçu, pelo contrário, o Serginho é meu parceiro, é meu amigo, inclusive eu tenho um projeto com ele aqui, que é o projeto da UMES. Mas cadê os eventos da cidade? Cadê o que vai movimentar a nossa cidade? Não tem.
e a gente está infelizmente perdendo dinheiro nosso para Ourinhos, para Bauru, para Ipaussu, para cidades que estão se movimentando e mostrando coisa muito legal, e Santa Cruz está parada Agora, no tempo. muito que você está falando, Renan, não há como discordar, só que depende também de parceria com o poder público. E aí entra na questão política, Sim. de apoio, de bom relacionamento. Qual é o alinhamento da chapa Avança Santa Cruz com a atual gestão Cingolani? O prefeito estaria apoiando a sua chapa ou apoiando a chapa da situação? O prefeito estaria disposto, inclinado a fazer essas parcerias para projetos grandes como esse, caso a sua chapa vença? Qual é a relação do seu grupo com o poder público? Diego, nós estamos muito alinhados com todas as entidades e com todos os poderes públicos, tá? Inclusive nessa folha de proposta que eu estou entregando para os associados, nós temos 2 propostas em parceria, 2 projetos em parceria com o prefeito Diego e 2 projetos em parceria com a UMES, que é o presidente Serginho, prefeito de Ipaussu. Falando de Santa Cruz, os 2 principais, o primeiro deles, que eu já sentei com o Diego, a gente já alinhou e colocamos em prática, e vamos colocar em prática a partir de janeiro, é o centro turístico da cidade. Todo mundo sabe que o prédio da antiga Qualitá, atual Coleto 3R, vai ser devolvido porque é um prédio público. Ali, junto com a associação e a prefeitura, nós vamos transformar em um centro turístico. Feiras de exposições, feiras de artesanato, feiras do rolo, encontros de carro antigo, encontros de antiguidade, tudo vai ser feito ali. Por quê? Santa Cruz tem muito potencial para isso. A gente precisa encontrar as artesãs, a gente precisa encontrar os colecionadores, encontros de food truck, música ao vivo. A gente vai transformar aquela região ali, juntamente com a Praça dos Expedicionários, que está quase para ser inaugurada, Sim. e mais o calçadão que vai ser construído na Euclides da Cunha, e mais um gigantesco ponto turístico para a cidade. E o outro é a parceria da construção do calçadão, onde a gente vai acompanhar todos os prazos, todas as obras, em parceria com os associados daquela região, para que não afete os serviços deles. Então nós estamos muito bem alinhados, da mesma forma que também estamos com a UMES, a União dos Municípios da Média Sorocabana, que administra 21 cidades da região. Com ela a gente tem 2 projetos, o primeiro deles é capacitar todos os empresários da cidade que tenham interesse em participar das licitações para as prefeituras. Porque, como vocês sabem, a licitação agora vai ser 100% digital. Sim. E a gente tem os empresários, primeiro, muitos deles não lidam com a tecnologia diariamente. Como é que ele vai conseguir vender, continuar vendendo o seu produto de limpeza para a prefeitura, o seu material de escritório? Então a gente vai dar todo esse treinamento. E a segunda preocupação é, quando você torna um negócio 100% digital, pode ter empresas do Acre, de Roraima, do Mato Grosso, querendo vender para Santa Cruz. E se os empresários daqui não tiverem capacitados e preparados, a cidade vai perder dinheiro para outro estado. Sim. E a gente quer capacitar eles para que as vendas continuem ocorrendo aqui na região. E o segundo deles, e o mais bacana também, é o selo de inspeção regional, onde a gente quer juntar todos os produtores de alimentos artesanais, queijo, linguiça, salsicha, salame. Com a UMES, a gente desenvolveu um selo de inspeção regional, aonde esses produtores de alimentos vão poder vender de maneira legalizada para supermercados, açougues, padarias, e eles vão sair da informalidade, onde esse pessoal hoje vende pro vizinho, pra tia, pro Sim. sobrinho. Esse pessoal hoje vai poder vender de maneira oficializada. Por quê? Você vê a dificuldade das empresas de conseguir um selo, selo nacional. Exatamente. Sim. Então, por exemplo, você tem um caso grande na cidade que é o Tonho Camilote, que demorou coisa de 10 anos para conseguir o selo da carne louca. Então, a nossa ideia é, começa pequeno. Vamos começar regionalmente. Vamos começar você vendendo o seu produto para Ourinhos, para Águas de Santa Bárbara, para Salto Grande. E vocês teriam autonomia para criar esse selo, independentemente de questão de Anvisa, esse tipo de coisa? Sim, aí ele é um selo, existe o selo municipal, Sim. que a prefeitura pode implantar Ok. ele, aí a pessoa vende só dentro do município, e existe o selo regional, que aí ela pode vender para aquelas cidades que fazem parte do consórcio. Então isso é em parceria com a UMES. A UMES, já muita conversa com o Serginho e com o pessoal da UMES, estamos já preparados e prontos para assumir esse projeto, para dar autonomia para esses produtores. Renan, ainda na questão política, o Diego abordou aí a participação, ou seja, para realizações, a participação, parceria com o poder público.
Puxando pela memória, eu lembro que na última eleição você não teve o apoio do atual prefeito na oportunidade. Inclusive prefeito da época. Sim, prefeito da época. Inclusive teve um vídeo gravado, acabou nas redes sociais, sobre um não apoio à sua pessoa e sim um apoio declarado para o atual presidente da Associação Comercial, o Arthur. Naquele momento, teve um impacto negativo naquela declaração, naquele vídeo? Como que você avaliou tudo aquilo? E agora com essa possibilidade de parceria, qual seria o impacto daquela situação e agora? Diego, o Otacílio, ele falou que ele se justificou na época que fez aquele vídeo de 30 segundos porque ele era associado da associação e ele tinha o apoio da diretoria que lá estava, inclusive acredito que amizade íntima com os diretores lá. Esse ano o Diego não é associado e o Diego mesmo falou, Renan, eu não vou declarar apoio porque eu não sou associado, mas o que vocês precisarem da gente de projetos, estamos à disposição. E eu acho que é assim que tem que ser. Cada um trabalhando preparado para receber quem quiser. Mesmo porque se a gente assumir a diretoria em janeiro de 2023, a gente fica até 2026. Então a gente também vai ter que ter uma boa parceria com o atual prefeito e com o próximo prefeito que vier. Seja ele qual for, seja reeleição ou seja outro prefeito ou outro nome. E eu acho que a ideia é essa. A ideia é você se manter parceiro de todos. E eu tenho uma boa relação com o Otacílio, tenho uma boa relação com o Diego, então estamos preparados para... E também com a UMES, o Serginho ele fica por um tempo, depois troca o presidente, então eu acredito que a boa parceria com todos tem que acontecer. Você disse agora há pouco sobre essa parceria, principalmente com a UMES, na questão regional de produtos de Santa Cruz do Rio Pardo e de toda a nossa região. A Anvisa, nesse caso, Diego abordou. Onde entra a Anvisa nessa questão do selo de qualidade? Na verdade, Dário, são selos diferentes, né? Existe o selo nacional, onde você vai poder vender o seu produto a nível nacional, que aí é com o Ministério da Agricultura, e o selo regional, que aí a inspeção acontece por órgãos regionais ou por órgãos municipais. Então é essa a diferença, é o tamanho da área que você vai poder vender. Citando de novo o exemplo, Tonho Camilotti hoje ele consegue vender a carne dele para o país inteiro. Se ele tivesse um selo municipal, ele só poderia vender para Santa Cruz, através da vigilância sanitária, fiscalização local. Com o selo regional, ele consegue vender para as cidades que compõem e integram aquele órgão fiscalizador. Ô Renan, além dos... São 22, né, empresários ao todo? São 22 empresários. Que compõem a chapa Avança Isso. Santa Cruz. Eu imagino que vocês estejam correndo o trecho, ouvindo todos os demais associados. No total são mais 700 hoje. Atualmente, aptos a votarem, são 777. Uma primeira pergunta nesse sentido. Vocês da Avança Santa Cruz entendem que é preciso expandir o número de associados? Há muitos comerciantes que hoje ainda não estão sob o guarda-chuva da ACE. E ouvindo essas pessoas durante essa campanha que vocês estão fazendo, vocês observaram quais as principais reclamações, as queixas por parte dos comerciantes e o que vocês entendem ser também as principais queixas ou necessidades do consumidor, né, Santa Cruzense? Para termos um comércio competitivo, a gente também tem que estar, imagino, de ouvido atento ao que dizem os consumidores. Hoje, na avaliação da Avança Santa Cruz, quais as principais necessidades dos comerciantes e do consumidor em Santa Cruz do Rio Pardo, em Santa Cruz, que utiliza o nosso comércio? Diego, a associação comercial ela é feita por empresários para empresários. Então, o primeiro ponto é entender e atender as necessidades dos empresários associados. A gente vê que o número de associados precisa aumentar. Por quê? O que acontece? Hoje, quando você visita os associados e você conversa com eles sobre a associação, ele fala, eu pago a mensalidade. Quais serviços você utiliza? Muitos deles falam que nenhum. Ou um serviço, ou 2 serviços. E eles têm dificuldade em saber quais são os serviços que a entidade oferece. Então esse é o primeiro ponto, é mostrar, eu sempre falo isso, é tirar a associação comercial da zona de conforto. A associação comercial ela não vai ficar mais dentro da sede esperando o associado procurar ela vai pra rua. Ela vai dar o suporte de RH, recursos humanos, ela vai dar o suporte de assessoria jurídica, ela vai dar o suporte de assessoria de marketing, ela vai dar o suporte de treinamento e reciclagem para os funcionários. Sim. Então
ela vai começar a mostrar o que ela pode oferecer para o associado. Ela vai começar a bater na porta do associado entregando serviços e não ao contrário. Porque hoje o que a gente vê é que muitos deixam de... cancelam a sua sociedade ou não entram na associação porque não tem motivos e não tem benefícios. Ou muitas vezes ele desconhece por falta de uma organização e por falta de uma comunicação melhor. Então esse é o primeiro ponto, tá, Diego? As falhas, a gente consegue ver muita falha na questão de treinamentos e reciclagens. A gente tem as principais queixas do associado é o seguinte: poxa, eu queria tanto um curso de vendedora para minhas funcionárias, eu queria tanto uma reciclagem para o pessoal da minha equipe de limpeza, eu queria tanto uma reciclagem para o meu pessoal do financeiro, e eles não têm isso. Outro ponto muito importante, apoio nos eventos. A gente tem Black Friday. Muito associado falou pra mim, poxa, eu liguei lá pedindo bexiga preta, eles falaram que não tinham. Então são reclamações tão simples que pra gente parece ser algo tão simples, mas Sim. que falta alguém pra se movimentar, sabe? Falta alguém pra dar esse impulso e pra movimentar a situação. A gente tem, por exemplo, um outro ponto interessante. Atualmente Santa Cruz tem 3.683 MEIs, microempreendedores. Sim. Quem são eles? São confeiteiras, são pedreiros, construtores civis, manicures, cabeleireiras. Esse pessoal, eles querem curso, eles querem conhecimento e muitas vezes eles não têm condições de sair da cidade. E a associação tem que estar aqui para isso. Se você torna todo esse pessoal associado, o que eu tenho que ser para ganhar tudo isso? Associado. É o ponto. A partir disso você vai ter treinamento, você vai ter reciclagem, você vai ter palestra, tudo voltado com nichos. Por isso que a nossa diretoria é nichada, ou seja, cada um no seu segmento. Olha, vamos trazer um curso para construção civil? Chama os responsáveis pela construção civil. Sim. Vamos trazer um curso no setor de beleza? Vamos trazer uma reciclagem? É engraçado, Diego, porque as reclamações muitas vezes elas são simples, sabe? Eu vejo empresários que falam, poxa, você acredita que o pessoal da minha limpeza manchou o chão da loja porque não sabia que podia usar tal produto? Ou, poxa, recebi uma fiscalização do Procon aqui. São coisas simples que a gente precisa colocar pro associado. Ah, mas a associação não tem espaço, por isso que está comprando prédio. É falácia. Associação tem um prédio, associação tem turnos, tem 3 turnos para se trabalhar. Ah, mas a gente faz o curso e ninguém vem. Estratégia tá errada. Esse é o primeiro ponto. Muito bem, confirmando a hora certa, 13h02. Estamos falando sobre associação comercial, as eleições para a escolha da nova diretoria da ACE, que ocorrerão em novembro. A 104 FM formalizou um convite aos representantes das 2 chapas que nós temos conhecimento, que poderão disputar. Eu estou colocando poderão ainda no condicional. Temos a certeza de que já avança Santa Cruz, aqui representada hoje pelo jornalista e empresário Renan Alves, e fiz também um convite via WhatsApp ao Arthur Araújo. Pela segunda vez. E até o momento não tivemos resposta. Ainda nesta semana, que nós decidimos abrir esse espaço para tratar do assunto, se representantes da chapa do atual presidente Arthur Araújo, aliás, representantes não, a ideia é que o presidente esteja conosco aqui, assim como o Renan. O candidato. O candidato à presidência, o convite é feito especificamente ao candidato à presidência nas chapas. O Renan hoje está aqui, se o Arthur quiser comparecer também até sexta-feira, vai ter o mesmo espaço garantido para o Renan, para defender as suas ideias, para expor as suas propostas, e só para deixar claro para a nossa audiência rotativa, a galera na internet, no rádio, que está chegando aqui agora. Conosco hoje o Renan Alves, que é o candidato à presidência da ACE, representando a chapa Avança Santa Cruz. Dário, pergunta? A minha pergunta é em relação a investimentos, principalmente na questão de shows. O que era tradicional pela associação comercial, por essa diretoria, era o show de final de ano, principalmente com a banda paranaense Jair Supercap Show. Mantém isso, inova, de que maneira você e sua equipe vem pensando? Dário, eu brinco sempre que vocês sabem que eu nasci em São Paulo, mudei pra cá com 13 anos de idade, e um dos lugares que eu mais gosto até hoje é a Avenida Paulista. Por quê? Porque é um lugar rico de cultura, rico de conhecimento e rico de economia. E lá você, a cada um quarteirão tem um show musical com um artista, no outro quarteirão tem aula de dança que a academia tá dando gratuitamente para quem passar por ali, no outro tem artistas de rua, no outro tem artistas plásticos fazendo desenhos, fazendo estátuas, fazendo caricaturas. E assim, isso é possível fazer para Santa Cruz. Eu olho aquilo, toda vez que eu vou para congressos e treinamentos, eu faço questão de dar uma passeada a pé
pé ali no domingo, e eu vejo aquilo, eu falo, poxa, Santa Cruz tem tanto potencial, Santa Cruz tem grupos de teatro autônomos, Santa Cruz tem um centro cultural gigantesco, Santa Cruz tem artistas individuais, Santa Cruz tem cantores, Santa Cruz tem apresentadores, e cadê esse pessoal? Por que eles não estão reunidos? Santa Cruz tem professores de dança, professor de arte, e por que não tem? Falta cultura. Isso não é gastar com show, não. Você traz cultura, você fomenta o turismo, você fomenta a economia. Isso tem que voltar. Da mesma forma que eu falo pra você, a premiação. Todo mundo adorava o sorteio do carro, o sorteio da moto, e hoje em dia existe tanta premiação legal que o pessoal gosta, que faz a diferença, que fomenta o comércio. Por exemplo, uma Alexa. Todo mundo quer ter uma Alexa em casa hoje. Toda dona de casa quer ter uma Air Fry em casa hoje. Verdade. E a gente podia fazer sorteio dessas coisas. Pega um Natal, pega datas mais simples, dia dos avós, dia da sogra, e faz esse tipo de sorteio, porque fomenta, Dário. O que falta? Ideias e ações para se fomentar o comércio local, para fazer que o dinheiro gire aqui dentro. Quando você fala falta cultura, acabou citando aí vários exemplos, você não estaria atacando a Secretaria de Cultura do município? Não, pelo contrário, a Secretaria faz a parte deles, mas a associação tem que fazer a parte nossa. Cada um tem que fazer a sua parte, porque é a famosa briga da praça contra o comércio. A praça não tem que deixar de existir da mesma forma que o comércio não tem que deixar de existir. O poder público tem que fazer a praça com as atrações no coreto, com os shows no coreto, e a associação tem que fazer as atrações no comércio. Cada um no seu quadrado, todo mundo fazendo um pouco, a gente fomenta muito a cidade. E aí a família ela vai passear pelo comércio, ela vai descer na praça, ela vai subir no comércio de novo, ela vai subir no centro turístico que vai ter, ela vai subir na Praça dos Expedicionários, você vai ter uma rota completa para as pessoas passearem. E aí ela vai largar o seu carro, ela vai andar tudo a pé. A gente sabe, Renan, conhecendo o seu trabalho, até quando você era o secretário de comunicação da Prefeitura de Santa Cruz, é um hábito seu visitar grandes centros. Bons exemplos. Você visitou alguma associação que você pode tirar alguma coisa legal, caso sendo eleito, para aplicar em Santa Cruz do Rio Pardo? Sim, eu fiz questão de passar no último mês pela Avenida Paulista. É um lugar que eu acho muito bacana para se pegar ideias. Inclusive, eu até já tô chamando ao vivo aqui as academias da cidade. Então, a Smart Shape, a Movit, Campanha, o pessoal. Para quê? Pra gente fazer aula de dança na rua. A Associação Comercial, a partir do ano que vem, vai ter aula de dança aos finais de semana no meio do calçadão. A gente vai movimentar isso e a gente vai colocar atrações para todo mundo, para criança, para terceira idade, para o público em geral. A gente vai fomentar isso. E eu estive também na Associação Comercial de São Paulo, visitei toda a entidade, conheci todos os projetos de lá e tem muita coisa que pode ser feita aqui, Dário. Principalmente na parte de profissionalização. Por quê? Quando a Associação Comercial de São Paulo, ela acabou criando a faculdade da associação, aonde ela consegue profissionalizar a mão de obra e ela consegue entregar para o associado funcionários capacitados e treinados. Santa Cruz falta isso. Eu dou assessoria hoje mais ou menos para umas 25 empresas. E os empresários, o que eles falam para mim? Existem cargos na cidade que são considerados bicos, que a pessoa não tem experiência nem formação. Sim. É o caso de garçons, é o caso de pizzaiolos. Essas pessoas, não existe um curso específico, uma faculdade específica, e quando a empresa abre vaga, acaba aparecendo uma pessoa que vai demorar muito tempo para se treinar. E aí é onde ela derruba o chopp em cima do cliente, é onde ela derruba a bandeja, é onde a pizza sai toda errada. Então falta treinamento e capacitação para esse pessoal. Qual é a nossa proposta? Que a gente já conversou com a maioria dos empresários. A associação, o RH da associação vai selecionar pessoas que não têm formação e que têm interesse em trabalhar, certo? Primeiro a gente vai ver quantas vagas tem na cidade. Vamos supor que a Alcateia queira 2, Casarão queira 1, Sabor da Tilápia queira 1, e ao totalizando aí dê em 10, certo? O RH vai selecionar 10 pessoas, essas 10 pessoas vão ganhar o curso totalmente gratuito, a profissionalização totalmente gratuita, e essas pessoas vão sair da associação comercial com o contrato de experiência de 3 meses garantido nas empresas. Mas esses cursos já não são ofertados hoje pelo Sebrae? Não. A gente tem alguns cursos individuais ou alguns cursos autônomos, por exemplo, de doceira, de pedreiro, mas o que não tem a parceria, não tem o processo seletivo e não tem a parceria com as empresas. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo seletivo para ver se realmente aquela pessoa tem o perfil para aquela vaga, e ela está saindo da associação com um contrato garantido de 3 meses de experiência.
Então, o empresário, o que ele vai me dar? O empresário, eu tô te dando uma mão de obra capacitada. O que você vai me dar em contrapartida? Você vai me dar 3 meses de experiência para esse funcionário. Se ele não te servir depois desses 3 meses, você fica a sua vontade, o seu critério. E aí, muitas vezes, a pessoa ela não se encaixa no restaurante A, mas ela se encaixa no restaurante B. E aí, ela vai fazer um rodízio e vai ter mão de obra cada vez mais capacitada na cidade. Entende? E aí, pro funcionário, é muito mais interessante, porque você está fazendo um curso e você já sabe que você vai sair dali empregado. Então você fomenta 3 aspectos. Sim. Você profissionaliza a cidade, você entrega mão de obra para o associado e você tira pessoas do desemprego. Em outras épocas, sempre foi colocado nesse debate sobre o comércio de Santa Cruz, competitividade, a possibilidade de um grande empreendimento e como isso iria impactar o nosso comércio. Você tem um Santa Cruzense que sempre pede, a gente queria ter um shopping, a gente queria ter aquele super, um mercado atacadista, vira e mexe circulam projetos que nunca saíram do papel, né, que seriam construídos aqui na cidade. Mas isso movimenta a discussão a respeito disso. Alguns comerciantes entendem que Santa Cruz, se recebesse um empreendimento desse tamanho, poderia ter o seu comércio local, muitos familiares, prejudicado, já aqueles que entendem que a competitividade quanto maior, melhor, que faça com que todo mundo corra atrás e melhore. E a Santa Cruz, e por que eu quero colocar essa pergunta, Renan? Vivemos, graças a Deus, um momento próspero da cidade, que está crescendo em várias frentes, há expectativa de indústrias novas chegando, a cidade vive um momento punjante em termos econômicos, e por que não? Pode, daqui a pouco tempo, atrair a atenção de algum investidor para um shopping, para alguma coisa do tipo. Qual que é a sua ideia sobre esse assunto enquanto um possível presidente da ACE? Você é mais conservador, reacionário ou defende que todo mundo tem o seu lugar ao sol? Caso, eu não sei de projeto nenhum, tá? Mas é um assunto que pode acontecer, né? Ou somente pegando um rabicho na pergunta do Diego, aquele não tão otimista assim ou tão sonhador, queria uma padaria funcionando até as 10 da noite. O que você tem para falar? Já seria legal, para quem vem de São Paulo ainda, né? Pô, sim, eu lembro quando eu cheguei aqui, e até meus tios, quando vêm pra cá, eles sentem muito isso. Eles falam, poxa, dá 9 horas da noite, não tem mais uma padaria, não tem mais um lugar aberto. Então, assim, Santa Cruz cresceu e muita gente não percebeu ainda. Muita entidade ainda não percebeu, tá? E por que eu falo isso? Porque se você olhar o mercado de construção civil, olha o tanto de prédiozinho que está sendo construído, olha o tanto de kitnet e de casas compartilhadas que tá sendo construído. Por quê? Porque as empresas cresceram muito. Sim. E a gente pega Special Dog, a gente pega Solito, que abriu mais 3 marcas, a gente pega o setor de indústria, Santa Massa, tá muito aquecido. E o que tá acontecendo? Muita gente tá vindo trabalhar aqui. É nítido a quantidade de jovem e de gente e pessoa nova na cidade que tá vindo trabalhar pra cá. Pessoa que você, às vezes, brinca, você fala, nossa, eu vou num barzinho de final de semana, eu não conheço mais ninguém. Por quê? Tem muita gente de fora. E o que tá acontecendo? Santa Cruz tá crescendo e ninguém tá percebendo ou ninguém tá fazendo nada. Santa Cruz precisa avançar de acordo com a movimentação do comércio e da economia da cidade. Primeiro ponto é esse. Eu, por exemplo, na minha rua, eu moro aqui perto de vocês e eu percebo que tem muita gente nova. Poxa, eu acabei de chegar de Espírito Santo, acabei de chegar de São Paulo, acabei de chegar de Pau Sul, que tá vindo pra cá. Santa Cruz tem que ser uma cidade aberta pra receber isso, porque a gente tem o PIB mais alto do que o de Assis, por exemplo. E esse dinheiro tem que continuar gastando aqui. Só que para ele ser gasto aqui, você tem que oferecer oportunidades para a pessoa ficar aqui. E para ela deixar de ir para Ourinhos, para ela deixar de ir para Bauru, e para ela ficar aqui, para ela gastar aqui. Por quê? A gente tem muitos fatores contra a gente hoje. A gente tem internet, o pessoal compra as coisas pela internet, famoso AliExpress, Shopee, não sei o quê. A gente precisa disso. A gente precisa trazer isso aqui para cá, para a cidade. E como a gente faz isso? Parcerias, projetos e ações que façam as pessoas ficarem aqui. Eu tenho uma pergunta também, e na verdade é a minha última. Eu ainda quero abrir um espaço final para que o Renan pontue, talvez aí uns 5 destaques da agenda da plataforma do Grupo Avança Santa Cruz, para deixar claro essas propostas para o possível eleitor de vocês em novembro. Você é um comunicador, empresário, jornalista, figura pública, teve passagens pelo setor público, além da iniciativa privada. Eu me recordo que na última eleição há 3 anos, muitas pessoas apontavam a sua
a participação, a sua tentativa de ser presidente da Associação Comercial, Renan, como um estágio em uma possível pretensão política. Se chegou para mim, é óbvio que chegou para você também. Você já foi presidente do Rotary, inclusive, sim, né? Pretende agora buscar a presidência da Associação Comercial. E aí algumas pessoas dizendo, olha, isso pode ser, na verdade, uma escada para pretensões políticas do Renan Alves. Eu acho que essa pergunta é importante fazer e quero ouvir hoje você falando sobre isso. É uma escada política? Você tem pretensões para isso? As suas intenções pessoais nessa disputa pela ACE, quais são? Sinceridade. Dário e Diego, sendo 100% sincero, e eu falo isso com todos os diretores e todos os empresários, não tenho pretensões políticas. Por quê? Porque eu já passei lá dentro, eu já estive 2 anos lá dentro. Se vocês se recordarem, eu saí porque eu quis, eu saí porque eu não quis mais continuar, porque muita coisa não condiz com os meus aspectos de vida e com os meus propósitos. Então, quando eu fui participar lá, eu fui porque eu sabia que tinha coisas que eu podia fazer. Eu sabia que Santa Cruz precisava mostrar como funcionava uma secretaria de comunicação de verdade, sem ser uma secretaria que é ocupada por pessoas que não têm experiência e formação na nossa área, seja jornalismo, radialismo, publicidade e propaganda, enfim. A Secretaria de Comunicação pouquíssimas vezes foi ocupada por cargos formados nessas áreas. Então eu quis entrar lá para isso. Santa Cruz não tinha, a Prefeitura de Santa Cruz não tinha rede social, Diego. Quem criou as redes sociais fomos nós enquanto estávamos lá. Sim. Santa Cruz não tinha ouvidoria. Quando você ia reclamar de alguma coisa, de um terreno, de um mato, você tinha que ligar para algum vereador, você tinha que ligar para o prefeito. A gente instalou ouvidoria online, onde você entra hoje pelo site e preenche todos os dados. Inclusive fomos premiados como a cidade na época mais tecnológica, isso em 2019, alguma coisa assim. Santa Cruz, nós quem administramos o processo de transição do sistema analógico da televisão para o sistema digital. A gente distribuiu mais de 500 kits para entidades, para pessoas carentes, para entidades e para famílias carentes conseguirem continuar assistindo suas televisões. Sim. Então, a minha ideia naquela época foi mostrar que a associação, que a prefeitura tinha potencial para ter uma secretaria de comunicação de verdade, com envio de releases, com envio de matérias, e hoje a Marina faz muito bem esse trabalho, ela continua muito bem isso, e eu me sinto honrado de ter mostrado a importância da comunicação para uma cidade, porque você via isso em Bauru, você via isso em Marília, você via isso em Ourinhos, mas você não via em Santa Cruz. E agora você vê. Agora você vê que a entidade, que a prefeitura, ela tem todo o suporte necessário para uma comunicação. Inclusive, continuando o processo de licitação de agência que eu havia iniciado na época, a Marina está finalizando agora. Então, minha parte eu fiz. Parte política, aspecto político eu não tenho nenhum. Ah, mas você vai sair de vereador, de deputado, de vice, de prefeito, de candidato? Não. Não, porque o que eu gosto é disso. Dário, muita gente às vezes me pergunta na rua, mas quanto que é o salário do presidente da associação comercial? Nada. É voluntário. Não só eu, como os 21 empresários, estamos voluntariamente dedicando o nosso tempo para trabalhar para uma entidade. Ah, mas por que isso? Porque me dói ver o associado, o empresário precisar de apoio e não ter. Eu tenho já minha experiência profissional há 10 anos. Eu sou empresário já desde os meus 17 anos de idade. E eu vejo, muitas vezes, ele precisar de um suporte e ele não ter. Ele precisar de um apoio, ele ter uma dúvida de uma rede social ou de uma arte, ou na época da pandemia, e ele não ter esse suporte. Muitas vezes ele me ligava, viu, eu posso abrir hoje ou eu não posso? Eu tenho que pôr máscara ou eu não tenho? Eu tenho que ter distância entre as mesas ou não tenho? Por quê? Não existia alguém para dar esse suporte. Não existia uma entidade que dava esse suporte para o associado. E isso me entristecia muito. E aí foi onde a gente falou, olha, a proposta é essa, e eu apresentei todas as propostas para os outros diretores. Vamos junto nessa? Vamos. A gente não vai ganhar nada com isso, pelo contrário, a gente muitas vezes está perdendo o nosso tempo, está perdendo o nosso dia a dia, mas a gente está trabalhando para uma comunidade. A gente está trabalhando para uma cidade forte, para desenvolvimento da cidade. Por quê? Se a gente não fizer isso, ninguém faz. Sabe aquela história de ficar no comodismo? Ah, deixa que o outro vai fazer, e ninguém está fazendo. E o tempo está passando, e a pandemia começou, e a pandemia acabou, e já faz 1 ano praticamente que a gente está voltando com as atividades, e ninguém continua fazendo nada. Ah, mas depois da pandemia. O depois da pandemia já chegou, e está tudo parado do mesmo jeito. Renan, no passado foi anunciado uma tal feirinha do Brás, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, o que deixou o comerciante com medo. Qual o posicionamento da associação na época? Eu acompanhei. Foi uma defesa amplamente para o comércio local.
Mas pensando que isso, e não aconteceu, tá? Mas pensando que de repente possa acontecer em Santa Cruz do Rio Pardo. Qual seria o seu posicionamento? Dário, a gente tem, de novo eu repito a frase, a associação é feita por empresários para empresários. A gente tem que trabalhar de maneira democrática. Tá com dúvida nisso? Bota em votação, a maioria dos associados decidem. Tá? Isso em todos os aspectos. O comércio vai ficar aberto sábado até tarde. O comércio vai começar a abrir em dezembro à noite, que dia? Vai fechar à noite, que dia? No Natal. Tudo isso é decisão da maioria, tá? É trabalhar de maneira democrática, não é um que vai decidir, não é a diretoria que vai decidir, é a democracia. Como? De uma maneira muito mais modernizada, de uma maneira muito mais atualizada. Hoje o empresário ele não tem tempo de ficar indo em reunião e ficar assistindo reunião, não. Ele já sabe do assunto, ele quer votar, ele quer dar a opinião dele naquele assunto. Cria-se um sistema informatizado. Cria um sistema onde ele coloca o CNPJ dele, coloca a senha dele, ele vai votar. É sim, sim, é não, não. O que a maioria decidir, tá decidido. Tem que ser assim, Dário, em todos os aspectos. Pandemia. Muita gente perguntou, mas você faria diferente na pandemia? Eu não faria nada. Quem faria é a maioria da associação. É a maioria dos associados. É eles quem decidem. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é ouvir todo mundo e colocar todo mundo para participar. Porque é muito chato você ir visitar o comércio, nossa, mandaram eu abrir hoje, sábado, mas eu não tava nem sabendo de nada, nem perguntaram minha opinião. Então, é a maioria que decide, de uma maneira modernizada. Não existe mais essa, mas a gente fez uma reunião, não veio ninguém. Mas a gente faz reunião e ninguém aparece. Acabou isso. Modernismo, o empresário não tem tempo. A minha penúltima pergunta para você, Renan, em relação a associados. Aumentar o número de associados é o pensamento de vocês? Com certeza. E incluir todos os grupos. Incluir os microempreendedores individuais, são eles as confeiteiras, os construtores civis, os pedreiros, os marceneiros. Incluir principalmente esse grupo que não está representado hoje. Incluir o pessoal do agro. Cadê o pessoal do agro associado? Não tem. Eu acho que a gente tem dois produtores autônomos do setor do agro que está associado, mas a gente não tem. E é muito triste você fazer um evento a nível nacional e a associação não participar, não ver a importância que o agro tem para a cidade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Mostrar que a associação é para todo mundo. Não é só para quem tá na Conselheiro e para quem tá na Euclides. É pro produtor que tá no campo, é pro pedreiro que tá construindo uma casa, é pra moça que tá fazendo bolo pra festa. A gente tem que mostrar que a associação é para todo mundo. A gente sabe que uma eleição na disputa da presidência da Associação Comercial, ela não tem muito censura. Então, a minha última pergunta é em cima disso. Você falou por alguns minutos aqui na Rádio 104 FM e agora você tem apenas 1 minuto para declarar e para me convencer e convencer o Diego também uma votação para você, até porque somos associados à Associação Comercial. Com certeza. A Rádio 104 é associada, já vou pedir o voto. Bom, vocês viram que Santa Cruz precisa de mudança. Santa Cruz está avançando, todo mundo está avançando e a associação está parada. Para e pensa, vocês dois como associados, nos últimos 6 meses, para que vocês usaram a associação? Vocês pagaram a mensalidade em dia e vocês usaram a associação para quê? Quais benefícios vocês receberam nos últimos meses? Esse é o primeiro ponto, é você refletir o que você vem fazendo com a sua sociedade na associação. E o segundo, onde você precisa de ajuda na sua empresa? Você está precisando de uma reciclagem para os seus funcionários? Você está precisando de um treinamento para a sua equipe? Você está precisando de um curso, de uma palestra nova? Você está precisando de apoio nos eventos, nas atividades? Cadê esse apoio? Então, eu acho que esses são os 3 pilares principais, tá? É a gente parar e observar o que está acontecendo com a entidade, para onde a entidade está caminhando e o que ela tem que fazer para ser mais ativa. A associação comercial ela tem que sair da sede e tem que ir para a rua. Ela tem que estar na rua. De que forma você vai usar a imprensa local? A gente precisa muito da imprensa para tudo, Dário. Você pode ver, a gente tem um monte de evento, a gente tem um monte de atividade que muitas vezes não é divulgada. E a gente precisa divulgar isso. Eu acho que a publicidade da associação é uma coisa que precisa ser melhorada. Mas a gente gasta, a gente tem X gastando, mas parece que não está sendo feita da maneira certa. Ou as campanhas não estão sendo atingidas da maneira certa. Então o primeiro ponto é esse, é reavaliar todas as campanhas que a associação tem e modernizar tudo isso. Para quê? Para que a rádio saiba quais são os cursos e as palestras que a associação está oferecendo, quais são as ações que estão acontecendo e, consequentemente, a população. Porque são vocês que levam a informação para a população. Somos nós, na verdade, né? Que levamos a informação para a população. Então, a gente precisa usar melhor isso, porque é uma associação sem fins comerciais. Renan Alves, candidato a presidente da ACE
de Santa Cruz do Rio Pardo, pela chapa Avança Santa Cruz, convidado de hoje aqui no programa. Antes de nos despedirmos, algumas rápidas mensagens aqui, não dá tempo, claro, de trazer todas. O João Bianchi apenas parabenizando ao Renan, diz que são ótimas as ideias apresentadas por ele para a associação. Tem gente mandando áudio durante o programa, é só texto, não tem como trazer a pergunta neste momento. Temos aqui uma pergunta, acho pertinente, a nossa ouvinte Ana Rosa. Diego, por gentileza, pergunte ao Renan sobre as ideias, se há alguma proposta em relação à acessibilidade, mas no sentido de pessoas com deficiência terem um olhar diferenciado, muitos buscam emprego e não conseguem. Eu acho que é nesse sentido, exatamente, sobre deficientes, se há alguma boa proposta para eles. Pergunta da Ana Rosa. Sim. O primeiro ponto é colocar esse pessoal no mercado de trabalho. A gente precisa mostrar para as empresas a importância da inclusão e trazer treinamentos e capacitações para as empresas nesse sentido. Hoje a gente vê que muitas empresas às vezes só contratam porque precisam seguir a legislação. E são pessoas muito capacitadas, são pessoas muito profissionais. Inserção é a palavra correta, né? Inserir essas pessoas. Elas precisam ser inseridas, certo? Então esse é o primeiro ponto. E no ponto de acessibilidade também, Diego, por quê? Por exemplo, um exemplo bem bacana. A prefeitura acabou de fazer o asfalto lá no Distrito Industrial. A associação comercial não foi acompanhar esse processo. A associação comercial não foi ver se o asfalto estava ok, se tinha rampa de acesso, se o empresário estava satisfeito com aquele asfalto. A associação comercial precisa estar nisso. Ela precisa estar inserida no dia a dia para entender os pontos de vista e para entender aonde ela pode melhorar. E em Santa Cruz tem uma secretaria dos direitos da pessoa com deficiência para fazer parceria para isso. Olha, o que a associação pode melhorar, o que o comerciante, o que as empresas podem melhorar. E nisso não só a Secretaria de Desenvolvimento, tá? A gente tem depois a de Turismo, para entender o turismo da cidade, a gente tem a Secretaria de Turismo para entender a cultura, a gente tem a de Comunicação para ajudar a gente na comunicação, para criar parcerias. Enfim, essa semana, por exemplo, na segunda-feira, a gente levou, em parceria com o Sebrae, a gente levou um curso para os alunos de administração da FASC, da Faculdade de Santa Cruz, sobre finanças. Para quê? Para eles terem visão de fora de como é isso. Porque eles têm a visão dos professores, eles têm a visão do dia a dia da escola, mas eles não têm de uma entidade de fora. Quando você traz uma entidade de fora com certificado extra, com horas curriculares extras e com uma capacitação de fora, é extremamente bacana ver esse resultado, essa interação. Beleza, Renan. A gente vai se despedindo por aqui, encerrando a nossa entrevista. O Dário Miguel, quando ele fala quer dizer que não acabou a entrevista. Então, Dário Miguel, por gentileza. Diego, na verdade, o Juninho Souza, que é vereador aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, o Renan disse que não tem o apoio do atual prefeito, até porque ele não é associado. O Juninho pegando um barco nessa colocação, se tivesse a força, ou seja, do voto, eu votaria nessa chapa do Renan, pois sou a favor de alternar o poder. Novo grupo, novas ideias. Tá dado o recado. Muito obrigado, Juninho. A manifestação do Juninho, que ontem estava na Câmara. Daqui a pouco tem uma entrevista com o prefeito sobre a visita. Eu vi o vídeo. Nós falamos sobre isso. O prefeito vestiu o colete do fiscal do povo, hein? A vida não dá volta, ela capota. Muito bem. Renan, muito obrigado pela sua participação. Repito, no ar, ainda durante a entrevista com o Renan, o convite segue reiterado ao Arthur Araújo, que preside atualmente a Associação Comercial. A gente vai abrir esse espaço até sexta-feira, então se ele quiser participar amanhã ou sexta, vai ter o mesmo período, o mesmo tempo que o Renan teve hoje para expor as ideias da chapa Avança Santa Cruz, que vai disputar a eleição, se tivermos eleição, ok, porque eu não tive resposta do outro lado ainda, então eu estou tratando no condicional, vocês estão confirmados, a chapa Avança Santa Cruz. A eleição acontece que dia, Renan, e quem é que vai poder votar? Diego, antes de falar sobre isso, eu quero pedir, eu quero mostrar que é interessante que eles viessem. Eu sou totalmente democrático e é interessante que eles viessem e apresentassem as propostas deles, porque eles foram na radiodifusora, eles tinham lá 40 minutos para apresentar as propostas e infelizmente eles só atacaram a nossa chapa. Eu acho que esse não é o formato ideal de campanha. E é bacana a gente conhecer todos os candidatos. É muito chato quando eu vou em alguma empresa e falo, olha, a gente é candidato. Ah, mas quem é o outro candidato? Ah, não foi anunciado ainda.
ainda. Então faltam 30 dias, o tempo está correndo. Seria, por exemplo, fantástico ser realizado um debate. Que era a nossa ideia candidatos. inicial, mas tá se aproximando, a gente viu que ia ficar meio inviável e decidimos fazer esse modelo de entrevista. A ideia era ter um debate. Então, eu sou muito democrático. Seria muito importante de que a outra chapa também apresentassem suas propostas para dar continuidade na diretoria deles, mas infelizmente a gente não está conseguindo isso. Eleição acontece dia 9 de novembro, então anotem aí na agenda, 9 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, com todos os associados. Quem pode votar? Quem é associado à associação comercial, o representante da empresa. Cada CNPJ associado tem direito a um voto que deve ser feito pelo representante da empresa. 9 de novembro, das 9 às 17, não deixem de ir, não é obrigatório, mas é muito importante. Todo associado tem que ir. Seria ótimo se desse 100% de comparecimento dos associados, porque é uma data que muita gente nem sabia como é que funcionava. Ah, mas como é que eu voto? Mas quando é? Mas eu nunca fui. Então é muito importante que as pessoas participem democraticamente. Assim como vão participar das eleições deste domingo, que participem das eleições da associação também. Muito bem, Dário, mais alguma colocação, meu querido? Na verdade, o último recado é que o Dr. Daniel tá ligado na nossa programação, mandando um abraço para você, para o nosso convidado também. E um recado, através dessa mensagem, o Renan é extremamente preparado e possui projetos excelentes. Torço para ele vencer juntamente com a chapa. Opa, muito obrigado, doutor. Registrada aí a mensagem. Renan, obrigado. Boa sorte a você e aos demais competidores. Competidores parece jogo de basquete, né? Aos demais candidatos, né? Se tivermos, evidentemente, outros. E que, sobretudo, os interesses dos comerciantes, dos prestadores de serviço, dos MEIs, eles prevaleçam, né? E, em última análise, isso beneficia o comércio, beneficia os consumidores, a população da cidade. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Dário. Obrigado a todo mundo que nos ouviu, mandou mensagem. Fico à disposição também para, se quiserem conversar comigo nas redes sociais, meu celular. Vai, Dário, levantou a mãozinha. Não acaba nunca essa entrevista, vai. Diego, como todo convidado está escolhendo a música, até imagina a música que o senhor Renan vai escolher. Vai ter escolha de música? Então fala aí, Renan. A gente costuma acabar o nosso jornal, virou uma marca registrada. Não acaba agora, tá? Com uma música, ainda tem muito jornal. Se você quiser escolher alguma música aí pra gente encerrar o programa de hoje. Posso escolher? Qualquer então uma. Eu vou mudar o disco, só porque eu sabia que o Dário ia falar. Qual? Igrejinha Azul, Mato Grosso e Matias. O Dário já tinha um palpite. Ele tinha um palpite. Todo mundo conhece. Foi 99% no palpite, eu mudei um pouco. Qual vai ser? Igrejinha Azul. Igrejinha Azul, Mato Grosso e Matias. A grande preferida do Renan é o grande amor da minha vida, o convite de casamento, que nós não recebemos ainda, né? Porque não casou, do Jean Giovanni. Muito bem, então, no final do programa de hoje, vamos atender ao pedido do convidado Renan Alves. Muito obrigado, um abraço a todos. Estamos à disposição aí nas redes sociais, meu WhatsApp. Conto com o apoio de todos vocês. Obrigado, Renan Alves, candidato à presidência da ACE, coordenando, aí, encabeçando a chapa Avança Santa Cruz. Tem algum perfil da chapa nas redes sociais ou acompanhando você, as informações estão todas lá? Como é que funciona? Da chapa específico não tem, Diego, Okay. mas você pode, os empresários podem acompanhar os 22 empresários, todos que eu falei. Pode me acompanhar também no Instagram, @rrenanalves. Beleza. Ou no meu WhatsApp. Posso deixar meu WhatsApp? Pode falar 14 99779 1273. 14 99779 1273. Pode me mandar mensagem, lá eu mando todo o material de campanha. Eu tô visitando todos os empresários. Se eu não visitei você ainda, me dá um toque que eu vou visitar. A gente já fez toda a parte. Tá faltando agora, Diego, só o bairro metade do bairro da Estação e a metade do São José. Certo. O resto, Parque das Nações, Centro, Chácara Peixe, a gente já visitou tudo. E só para registrar também aqui, parabenizando, enfim, a Eliane Pereira Milo mandou mensagem aqui, meu marido já foi sócio por 2 vezes, mas realmente para ele não teve utilidade. Ele é funileiro e pintor e gostaria muito que tivesse cursos nesta área, porque não acha funcionário. Ótimas ideias do Renan. Mensagem da Eliana Pereira Milo. Também quem mandou mensagem aqui no Zap, tá chegando agora, o Gustavo, ele é MEI e gostou muito das ideias do Renan e até perguntou quais são voltadas especificamente para os MEIs. Ô Gustavão, a gente falou ao longo da entrevista, tá? Ela vai ficar salva aqui, você pode voltar depois que o Renan tocou nesse assunto aí envolvendo os MEIs. E o Patrick Arara também mandando mensagem parabenizando, a ACE precisa de uma nova cara, desejando boa sorte pro Renan. Valeu, Renan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Beleza? 13 horas mais 33 minutinhos. A gente vai fazer um rápido intervalo, giro de apoio cultural.
Ainda hoje, uma reportagem que o Dário Miguel produziu ontem lá na Câmara Municipal, o Poder Legislativo aqui de Santa Cruz prestou uma homenagem ao advogado Dr. Daniel Pegorer, presidente da OAB aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele recebeu o título de cidadão santacruzense. O Dário esteve por lá, entrevistou o homenageado e outros personagens da noite. Antes, porém... Fala aí, Dário, vai. O secretário visitando Santa Cruz do Rio Pardo, daqui a pouco também o material com ele. Então beleza. E antes de tudo isso, atenção, estamos preparando uma cobertura das eleições 2022, muito especial para você, ouvinte 104 FM, e para você, internauta do Diário Cidadão, ok? Neste domingo, dia 3, o Brasil vai às urnas para escolher seu próximo presidente ou presidenta, governadores, senadores, deputados, etc. Na disputa presidencial, os nomes que aparecem como os mais cotados na intenção de voto: o Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, são os nomes aí que aparecem em destaque nas pesquisas. Nós vamos acompanhar durante todo o domingo como é que vota Santa Cruz do Rio Pardo, a movimentação nos principais pontos, informações de utilidade pública, orientações, eventuais ocorrências e, evidentemente, ao término da eleição, a apuração, saber os números de Santa Cruz, como é que Santa Cruz vai votar, né, neste domingo, uma eleição que promete altas emoções. Para além dessa cobertura, nós também teremos um time de comentaristas que irão participar conosco ao longo de todo o domingo. A partir de hoje à tarde, a gente vai começar a divulgar quem serão esses comentaristas, então acompanhe as postagens nas nossas redes sociais, Facebook Nova 104 FM e Diário Cidadão. A partir de hoje vamos divulgar também o time de comentaristas que vai participar conosco neste domingo. E agora eu vou também trazer a chamadinha da nossa cobertura das eleições com os apoiadores, com as empresas que acreditam neste projeto. Vamos lá. Eleições 2022 é na 104 FM. Santa Cruz vota e você se informa aqui. Dia 2 de outubro, a cobertura mais completa das eleições. Nossos repórteres nos principais pontos de votação da cidade. Entrevistas exclusivas, comentaristas convidados e a apuração em tempo real. Eleições 2022 é na 104 FM. Apoio Cultural. Escritório Santa Cruz Contábil, Rua Antônio Mardegan, número 647, fone 3372-2538. Imobiliária Status e Nantes Advocacia, na Rua Marechal Bittencourt. Vereador Lourival Heitor, sempre a trabalho do povo santacruzense. Cacaio Supermercado, onde sua economia é nossa alegria, nos altos da estação. Disque entregas 3372-3397. Marmoraria Brito, os melhores serviços em mármores e granitos nacionais ou importados. Ligue 99710-6018. Despachante Avenida, cuidando da documentação do seu veículo com profissionalismo. Em frente ao Ginásio de Esportes. Fone 3373-2882. Cerealista Solimã, no Distrito Industrial, sempre realizando os melhores negócios no comércio e armazenamentos de milho e soja. Fone 3372-5333. Oficina São Pedro e Metalúrgica Raimundo, o maior posto de molas da região na SP 225, quilômetro 320, saída para Bauru. Fones 3372-5674 ou 99741-4899. Macedos Gás e Água Mineral, a entrega mais rápida, trabalhando também aos domingos e feriados. Ligue 3372-2100 ou 99610-2100 e peça seu gás e água mineral. Escola OAPEC, Educação Infantil Fundamental e Médio. E FASC, Faculdade de Administração e Direito de Santa Cruz, de volta sob nova direção. Domingos do Esporte, da Pro Esportes, coordenando projetos sociais. Gestor da Escolinha CAS, formando talentos, e gestor do Futsal Feminino de Santa Cruz. Domingos do Esporte, telefone 98222-4716. Eleições 2022 é na 104 FM. Santa Cruz vota e você se informa aqui. 104 FM. Giro de notícias.
Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14997261150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias.